Bom dia. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Todo domingo é um dia de celebração dos encontros, como a Fernanda bem disse no início, é a celebração dessa mesa tão especial que acaba contribuindo com a resposta dos 3 pontos que a Fê disse. Vamos ver se eu lembro. Comunhão, adoração, partilha, provisão. Tá lá, tá junto. Provisão. Um Deus que nos provê todas as coisas, um Deus que nos dá a oportunidade da comunhão, um Deus que nos dá a oportunidade da adoração. E quando estamos reunidos em família, com a nossa comunidade, estamos nesse movimento de adoração ao Senhor. Louve a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, você que está em casa e nos acompanha pelas redes, que você possa, juntamente conosco, fazer a leitura, mas alongar essa participação, compartilhando com seus amigos e familiares essa mensagem. Que Deus possa falar contigo e falar com todas e todas que nos acompanham. Eu escolhi o livro de Lamentações para a nossa conversa de hoje. Lamentações, capítulo 3. Está no Antigo Testamento. O livro de Lamentações. E nós vamos ler o capítulo 3, do verso 18 ao 24. Eu desejei conversar com vocês, à luz desse texto, para uma reflexão sobre oportunidades. Uma reflexão sobre novas oportunidades. Uma reflexão inspirada numa canção ou numa poesia dos Racionais. Ontem à noite você pediu mais uma chance, né? Como Deus é bom, Deus é bom. Deus continua nos dando novas oportunidades, Deus continua nos dando novas chances. E Lamentações 3:19 diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Isso é lindo, né, esse texto. Amém, oremos. Oremos ao Senhor, consagre seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Querido Deus, querido Senhor, nós exaltamos o seu nome. Exaltamos a manifestação da tua glória no meio de nós. Obrigado por trazer para nós a experiência da eternidade, do céu. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos dar novas oportunidades. E uma oportunidade como essa nós não queremos deixar escapar. Fala conosco, nos ensina, nos ajuda, Senhor, a fortalecer a nossa fé e a nossa experiência de relação contigo. Que saiamos daqui diferente de como entramos. Mudados, transformados, renovados, cheios de sabedoria, para essa aplicação de conhecimento ser prática em nosso cotidiano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você imaginasse comigo como que seria uma vida se a gente não tivesse a possibilidade de novas oportunidades. Como seria a nossa vida se a gente não tivesse uma nova chance? Queria que você tentasse pensar o que seria da vida se não houvesse a possibilidade de um tente outra vez. Se a vida
não desse para nós uma outra chance, se a vida não nos desse uma outra oportunidade, se cada uma das nossas decisões, cada uma das nossas palavras fossem definitivas. Imagine que a decisão que você tomou lá atrás, que não foi boa, imagine se essa decisão fosse definitiva. E você não tivesse uma outra oportunidade, uma outra chance. Se todas as nossas decisões, as nossas palavras fossem irreversíveis, como que nós estaríamos? A Bíblia Sagrada nos dá a possibilidade de responder perguntas tão complexas como essa. E uma das respostas que eu escolho, diante de muitas respostas, é entender que se nós vivêssemos uma vida que não nos desse uma outra chance, nós ficaríamos mergulhados num aprisionamento da solidão. Nós seríamos seres plenamente solitários. Então, acho que a primeira resposta é que seria a solidão um fator real de quem vive uma vida sem ter a possibilidade de se restabelecer, de mudar, de se transformar, sem ter a oportunidade de se reerguer. Como seria a vida? Né? Seria a vida fadada à solidão. Seria uma vida aprisionada, né? Nesse estado de solidão. Quando nós percebemos que a vida vive de acordo a uma ausência de novas chances ou novas oportunidades, todas as possibilidades acabam sendo anuladas pela falta de perdão e pela falta de reconciliação. E o perdão e a reconciliação, ao meu ver, são dois pilares necessários para qualquer tipo de relação. Então, seja um relacionamento entre amigos, seja um relacionamento de parceiros e parceiras, seja um relacionamento de trabalho, de cotidiano, seja qual for o tipo de relacionamento, até mesmo um relacionamento consagrado, é passível desses dois pilares, de compreender que qualquer relacionamento precisa ter perdão e precisa ter reconciliação. Sem isso, a gente não consegue avançar na experiência das relações. E por que eu estou dizendo isso? Porque no domingo passado nós celebramos uma trajetória de 15 anos de jornada enquanto comunidade. 16 anos, obrigado. Estou me acostumando com a novo ciclo. 16 anos de caminhada. E diante esse novo momento, olhar para trás e perceber como foram desenvolvidas as relações que aqui passaram, as pessoas. E é interessante pensar que nós fomos machucados. E por que também não dizer que nós machucamos? Nós fomos feridos. E talvez a gente feriu também. Nós precisamos compreender que viver uma jornada de relação, em qualquer espectro, é e será passível de uma compreensão absoluta que nós não somos perfeitos. E que, por conta de não sermos perfeitos, essa nossa imperfeição vai magoar pessoas. Essa nossa imperfeição, ela vai machucar pessoas, especialmente pessoas que nós amamos. Você nem imaginava, né, que eu ia puxar um assunto como esse, né? Porque é isso, eu amo vocês.
Mas pode ser que em algum momento eu fale. Com uma forma, como eu disse, como falei, ou até mesmo, assim, acho que muitos dos afastamentos que eu vivi na minha pastoral enquanto comunidade foi frustrações e expectativas. Muitas pessoas tinham uma expectativa no Rafa, pastor, líder de uma comunidade religiosa. Só que à medida que o Rafa foi falando, ele foi também frustrando expectativas. Porque nem sempre eu serei aquilo que você deseja que eu seja. Isso pode te frustrar. E essa frustração pode gerar afastamentos. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso amadurece o nosso relacionamento. À medida de compreender que se nós não nos relacionarmos dentro desses pilares fundamentais para qualquer tipo de relação, em que o perdão e a reconciliação são necessárias, a gente vai se afastar em algum momento. Porque pessoas decepcionam pessoas, frustram pessoas e até falham também. E eu, enquanto pastor, tenho que levar para a minha comunidade essa consciência madura de que tipo de relação está sendo desenvolvida no meio de nós. E essa relação, ela não é uma tese, uma percepção teórica, antropológica da sociedade. Mas é muito de acordo com o que nós vemos revelado na relação do sagrado, do eterno, de Deus, com o seu próprio povo. Desde o Gênesis. Porque Deus faz todas as coisas. E faz a criação à sua imagem e semelhança. Olha que responsa. E essa criação, esse ser criado à sua imagem e semelhança, frustra expectativas do divino. Não é um paradigma isso? Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, frustrou o próprio Deus, o seu próprio Criador. Pela dificuldade da relação. Porque uma hora Deus disse, não faça isso, não vai ser bom para vocês. E a humanidade disse, vai ser bom sim, está gostosinho, deixa eu fazer. E Deus falou, mas se vocês fizerem isso, vai causar morte. E eles, mas a gente não está morrendo, a gente está vivão. Inclusive está me dando prazer comer desse fruto. Está me dando prazer ter a possibilidade de ter consciência, de discernir todas as coisas. Isso é bom para mim. E Deus falou, é bom, mas isso vai nos afastar. E a consequência desse afastamento é eu não poder mais possibilitar para você um lugar na eternidade. E o que eu quero oferecer para você é vida plena, para sempre, eterna. Quando não há espaço para novas chances ou novas oportunidades, quando não há espaço, seja para o perdão, as feridas, elas começam a se tornar barreiras intransponíveis. Quando não há espaço para o perdão, as feridas, elas começam a se cristalizar. E elas começam a sofrer uma rigidez de ressentimento. E esses ressentimentos atrapalham qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de falta de perdão e cristalização de ressentimentos vai fazer com que você não consiga desenvolver um relacionamento ou que você consiga fazer com que o seu relacionamento cresça, se desenvolva de maneira saudável. Então, percebe que
situações como essa são muito ruins para qualquer desenvolvimento de relacionamento, e que para nós, enquanto comunidade, vamos precisar exercitar esses pilares em nossas relações, e que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Perdoar alguém que te magoou, perdoar alguém que te feriu, alguém que te decepcionou, não é uma tarefa fácil. E fazer esse exercício, né, de perdão, e mais, que eu acho que além do perdão é o processo de reconciliação. Porque houve uma vez que alguém me feriu muito, e eu disse para essa pessoa: eu te perdoo, mas eu não continuarei caminhando contigo. Porque o perdão não muda as pessoas que nos feriram. As pessoas são responsáveis pela sua mudança. E há momentos que a gente tem que se despedir de relacionamentos, de amizades, né? Isso é muito duro. Você encerrar um ciclo de uma amizade, de um relacionamento. É muito duro. Especialmente se esse relacionamento foi intenso, foi especial, foi bom. Mas para a saúde da sua consciência, para a saúde da sua jornada, haverá momentos que necessário é fazer despedidas. Mas é também um dos dispositivos do perdão a reconciliação. Porque não é todo mundo que feriu a gente que tem que se afastar, tem que viver um rompimento. A reconciliação é uma realidade. Então é uma realidade porque a Bíblia, as Escrituras dizem que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Para quê? Para um grande projeto de reconciliação com a humanidade. Inclusive essa humanidade que rompeu a relação com Deus de maneira horrorosa, não dando mais espaço e possibilidade para essa relação, até chegar a situações como essa que nós acabamos de ler do livro de Lamentações, quando o profeta Jeremias faz os seus lamentos, né? Então o livro de Lamentações são os lamentos do profeta Jeremias por conta do afastamento do povo a Deus. E que alguns questionamentos que nos levam dentro das mesas teológicas é que quando o povo se afasta e começa a adorar a outros deuses e fazer práticas ilícitas e terríveis, Deus amaldiçoa esse povo. E eu ouvi um corte, né, de internet, assim, de alguém tentando justificar um Deus que amaldiçoa, que é complexo para a gente também. Como que Deus amaldiçoa? E aí essa pessoa respondeu que Deus amaldiçoa porque Ele é Deus, Ele pode, a gente não pode. E ele é considerado um teólogo da nossa época aí, bem famosinho. Está hypado aí. Que vergonha ouvir um cara falar uma coisa dessa. Eu vou explicar como que funciona a maldição de Deus para vocês. Vocês querem? Prometo ser rápido. Um povo que se afasta de Deus, que vira as costas para Deus. Um povo que recebeu a graça de Deus, em absoluto, decidiu virar as costas para Ele. Deus olha para esse povo e fala: é assim que vocês querem? Tudo bem. É assim que funciona a maldição de Deus. É quando Ele concorda com você, com o que você quer fazer. Não é que Deus te amaldiçoa para você morrer, fazer um terror na sua vida, fazer uma desgraça na sua vida, porque Ele pode fazer uma desgraça na sua vida. Deus não faz desgraça na vida de ninguém. Nós produzimos as nossas próprias desgraças. E quando Deus fala: tá bom, então vai sozinho.
Faz do seu jeito. Quando Deus fala isso, você está em maus lençóis, porque Ele está falando assim, eu vou recolher a minha graça. Eu vou recolher a minha misericórdia. Será que você vai conseguir se sustentar sem a minha graça e misericórdia? Fazendo o que você está fazendo? Porque, inclusive, esses pecados que você está cometendo, esses erros que você está cometendo, essas falhas que você tem costurado aí, desenvolvido, elas só estão sendo possíveis porque ainda elas estão debaixo da minha graça. Você só não foi eliminado porque a minha graça e a minha misericórdia ainda te sustenta, te dando a possibilidade de você pedir perdão pelo que você está fazendo e se reconciliar comigo. Porque quando eu recolhi a minha graça, deu ruim para você. Consegui explicar o que é maldição para vocês? De Deus? Não é um terrorismo do sagrado. É só Ele dizendo, vai lá e faz o que você quer fazer. Eu estava tentando só te ajudar. Vamos para a pregação, senão vou tomar bronca depois. Na prática, né, e aí uma das referências mais explícitas, né, dessa compreensão é perceber um pouquinho da teórica pensadora extraordinária que chama Bell Hooks. A Bell Hooks, ela diz que o amor não é necessariamente viver uma vida sem dor, sem sofrimento. Ela vai dizer que o amor é um processo de transformação contínua. O amor não é um dispositivo que você aciona, mas o amor é uma esfera onde você atua, um lugar onde você atua, uma presença. E nesse lugar onde o amor atua, há transformações. Existem mudanças. Caminhos são renovados. Em síntese, o que ela diz é isso. E aí a gente vai precisar entender que o que acontece onde não há perdão, onde não há novas chances, acontece afastamento. O que acontece são condenações. E condenações, uma das condenações que eu estou deixando explícita aqui, é a solidão. Quando não há perdão, há isolamento. Porque se você não pode perdoar, você se afasta da pessoa da pessoa que te feriu. Se você não tem força para perdoar, a primeira coisa que você faz é se afastar de quem te feriu. Se você não pode ser perdoado, você começa a sentir vergonha do seu pecado, do seu erro. E por sentir vergonha, você também se afasta. Então é nesse lugar que eu queria que vocês entendessem, quando eu digo que a solidão é o resultado. Porque fragiliza. Você não consegue perdoar, você se distancia. Agora, se você não consegue ver uma pessoa, não consegue se ver uma pessoa perdoável, você também se afasta, você também se isola. E é para nós muito necessário compreender que Deus vem ao nosso encontro nos dando uma nova chance. E a nova chance que Ele nos dá vem carregada de perdão. Ah, você acha que o que você cometeu não tem perdão? Deus fala, eu te dou o meu perdão. Eu te perdoo. Você acha que você não pode ser perdoado pelo que você fez? Deus está dizendo, eu te perdoo. Eu te dou possibilidade para, a partir desse perdão, entrar nessa disposição do meu amor, da minha graça. Para que nessa disposição você possa ser finalmente transformado. Mas é óbvio que a transformação não é rápida, mas é uma jornada, é um caminho.
caminho. Alguém que disse, fui para a igreja e fui transformado. Mudei, agora sou. Reflita sobre isso. Porque a transformação ela é contínua. Não é uma roupa nova que vai fazer você se dizer uma pessoa transformada plenamente. Porque esse processo de transformação plena vai acontecer. E quando você tiver 100%, aí você vai para a eternidade. Porque para mim é um pouco essa lógica. A hora que você tiver 100%, Deus te recolhe. Veio para mim, voltou para a eternidade. Enquanto a gente... vamos nesse processo. Novas chances. Novas chances, porque é necessário compreender que não é só um mero presente de Deus. Receber uma nova chance é entender que nós estamos entrando num dos elementos vitais da nossa jornada, que é esse processo de transformação, de renovação, de reviver. Reviver. Sem uma nova chance, a única certeza que nós temos é viver na solidão. É o afastamento, é o isolamento. Segundo ponto, a segunda resposta para uma vida sem novas oportunidades ou nova chance. A segunda resposta é a condenação da repetição, que é um dos comentários que eu mais ouço. E a gente também ouve no nosso cotidiano. Essa pessoa é uma pessoa muito bruta. E aí você fala para ela, pô, para de ser assim. O que ela responde? Mas eu sempre fui assim. Você me conhece. Ah, mas eu casei com você porque eu achei que você ia mudar. Ele falou, mas eu sou assim. Esse é o meu jeito, esse é o meu tempero. Eu sou desse jeito. Gente que fala desse jeito é gente cabeça dura. E se você casou com cabeça dura, é uma situação que a gente pode conversar mais sobre isso. Porque ele tem possibilidades para mudança. A questão é que ele não quer. E aí a gente vai ter que conversar sobre essa questão. Porque nós fomos criados para sermos seres mutáveis. Quem já viu o João de Barro? O que o João de Barro faz? De excelência, assim, na vida dele. Casinhas. Como que é a casinha de João de Barro? De barro. E aí, como que é a porta de entrada? Muito bom. Uma salva de palmas. E como que é a porta da casa do João de Barro? Redondinha, meio oval, né? Tipo, é o que ele consegue ali, né? Alguém já viu uma casa de João de Barro com azulejo na porta? Sem ser barro, com cimento, vai. Com colunas. Um duplex. Já viu um duplex? Pode ser que tenha não um duplex do João de Barro, mas um duplex mesmo assim, bem organizadinho, pintadinha, fachada, uma calçada bem florida. Alguém já viu um João de Barro fazer isso? Por quê, meus irmãos? Porque o João de Barro é um animal. Todo animal foi feito para fazer o que ele faz. Até o final da vida dele. Vão vir outros Joãos de Barro. E aí, o que eles vão fazer? Casinhas de barro. O ser humano é diferente, não é? Ele é muito diferente. Tem alguns que vão ser João de Barro a vida toda. Mas tem outros que vão entender que ele tem a capacidade de fazer coisas novas. De ser agentes transformadores. De ser pessoas que têm a habilidade que o próprio Deus nos confiou de sermos seres criativos.
é compreender que nós não precisamos viver uma vida fadada a uma condenação de repetições. Você não precisa, se você é um crápula, você pode deixar de ser. Se você cometeu falhas e erros, você não vai continuar cometendo falhas e erros, porque você é uma pessoa que comete falhas. Não, você tem a possibilidade de renovar a sua caminhada, a sua jornada, escrever uma nova história, porque Deus te dá essa habilidade criativa de olhar para o futuro e ver um mar sem fim de possibilidades. Então, eu acredito que é necessário a gente pensar nesses contextos que nos tiram desse lugar de sermos condenados por repetições. Primeiro, sair do ciclo de repetição. Porque se não há uma nova chance, erros cometidos. A gente vai entender que os erros eles podem ser cometidos e os erros que a gente cometer são falhas isoladas. A gente vai olhar para esses erros e vai falar assim, mas é assim mesmo. É só a confirmação do que eu sou. Uma pessoa que não entende que ela tem uma nova chance, quando ela erra, ela fala, mas eu sou assim. Né? Nasci Gabriela, morro Gabriela. Mas o que Deus está falando para a gente é que a mentira que nos foram contada, né, precisa cair. E aí, falando em mentira, como exemplo, você não vai ser mais um agente da mentira. Você não vai ser mais o agente que é datado pela raiva, pela explosão. Você não vai ser mais uma pessoa conhecida por conta do seu vício. Não vai ser, porque você não é isso. Você não é a pessoa da mentira, você não é a pessoa do vício, você não é a pessoa da explosão, da raiva. Você não é isso. Você talvez construiu uma vida para receber o título desse adjetivo, mas você não é. E você pode mudar. E Deus está confirmando isso. O erro pode ser corrigido. O erro pode ser dissipado. Nós não precisamos repetir erros. Outro ponto, a falha da esperança no processo da mudança. Porque a esperança é o que nos impulsiona para continuar tentando mudar. E é por conta disso que eu uso muito Paulo Freire, na sua expressão da esperança, como o significado absoluto de uma esperança que não é o verbo de quem está esperando chegar, mas é o verbo do esperançar, que exige de você uma ação, um posicionamento. Então é esse tipo de esperança que vai fazer a gente compreender que, se nós abraçarmos essa esperança que nos coloca em ação, nós vamos absorver a mudança no nosso caminhar. E isso é extraordinário, porque aí a gente vai entender que sem a promessa de uma nova chance, a pessoa vai se sentir impotente. Mas se ela conseguir compreender que existe uma promessa para nós, de uma nova chance, de uma nova possibilidade, ela vai esperançar essa possibilidade. E ela vai de encontro a ela. Então, se há algo que você precisa mudar, se há algo que você precisa mudar, se há algo que você precisa alcançar, se há um tipo de gente que você precisa ser, se há uma renovação que você precisa experimentar, ela está disponível. E você precisa correr de encontro a ela. Quer passar de ano, tem que estudar. Quer fechar seu doutorado? Tem que se aplicar, tem que se organizar. Quer bater as suas metas no trabalho? Você vai ter que organizar a sua agenda e se posicionar, buscar estratégias para isso acontecer. Quer ser um bom pai, uma boa mãe na criação dos seus filhos? Você vai precisar estudar. Você vai precisar se dedicar. Vai precisar se reorganizar para você conseguir
o objetivo que você quer. Quer restabelecer o seu relacionamento? Vai precisar levantar duas colunas aí que talvez você não tinha se atentado, que é o perdão e a reconciliação. Porque se isso não subir como estrutura nesse relacionamento, sabe o que vai acontecer? Alguém vai falar, deu para mim. E se essa pessoa não falar tchau, nós vamos denunciar, porque ela está num lugar de abuso. Ela está sofrendo uma violência. Porque ninguém nasceu para sofrer dentro de uma experiência de relação abusiva. Terceiro e último ponto. O conflito entre o vir a ser e o ser. Porque nós estamos sempre nessa constância, né? Nessa constante caminhada do vir a ser. E isso significa que a nossa identidade, ela não é fixa. Significa que nós estamos sempre num processo de desenvolvimento. E a nossa humanidade, ela vai ser sempre impactada por esse processo de mutação. Metanoia, mudança de consciência. Transformação. E é o que Jesus faz em toda a sua jornada. Nós falamos no domingo passado sobre isso. Jesus vinha com a lei, ele não negava a lei. Ele falou, a lei está certa. O problema é que vocês não conseguem pagar essa conta aí. Vamos cumprir a lei? Eu vou mostrar como se cumpre a lei. Justiça, amor, generosidade, cuidado, resgate, caminhada, jornada, relação, respeito. A nossa natureza, ela é pecaminosa. E o que nos leva a cometer erros pode dar o tom dar o tom de quem nós somos e construir uma realidade. E não é isso que eu gostaria que você vivesse, não é isso que eu quero viver. Eu não quero que os erros que eu cometi deem o tom da minha existência. Sabe o rolê do apelido? A pessoa recebe um apelido por um erro que ela cometeu, a gente vai arrancar esse apelido. Porque, como a própria Bíblia Sagrada tem uma dinâmica de dar um novo nome, né, para nós, é a possibilidade de nós termos o nosso nome renovado, distante de todos os erros que nos nomearam, de todo e qualquer tipo de erro que nos nomeou. Nós não viveremos fadados a nenhum tipo de condenação de repetição. Essa é uma forma de escravidão, de aprisionamento. A pessoa, mesmo querendo mudar, ela não consegue mudar. E a nova chance é essa chave. A nova oportunidade que Deus nos dá é essa chave que quebra qualquer tipo de prisão ou estado de aprisionamento. E que nos permite que cada um de nós saiamos desse ciclo de autodestruição, desse ciclo de autopunição, e possamos juntos vivenciar esse caminho de transformação. Encerro dizendo que, em cima dessas duas respostas que eu dou, diante a uma vida que nos oferece novas oportunidades, ou uma nova chance, tem um fator que sustenta isso. E o fator que sustenta essa dinâmica na existência é a misericórdia de Deus. É esse o fator. Tudo que fizemos, tudo que erramos, tudo que construímos e que não fazia parte dos planos de Deus para a nossa vida, só foi possível acontecer até aqui onde você chegou, porque você está ainda sustentado pela misericórdia de Deus. É isso que é a misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos sustenta em vida, mesmo na condição que vivemos e que construímos, né, nosso id. O rio da misericórdia, né, flui, perene,
nos encontra, nos alimenta, né? Nos dá sobrevida, nos dá possibilidades de ressignificar aquilo que erramos e nos colocar num lugar de transformação. A misericórdia de Deus é o lugar da revelação de Deus para cada um de nós. E a revelação do Evangelho é a misericórdia de Deus revelada e que não é passiva. É uma misericórdia que é uma ação, que nos impulsiona para, se for necessário, dar um restart, vamos ter que reiniciar. Novas oportunidades. E essa é a dinâmica da ressurreição. Quando Deus nos acolhe numa experiência enquanto comunidade, sabendo que nós estamos desenvolvendo os nossos afetos, e afeto é uma palavra muito na moda, né? A gente fala muito de afeto. Eu tenho um afeto especial por aquela pessoa. Só que afeto, o significado dessa palavra, é que nós afetamos pessoas. E a maneira como a gente se afeta. Entende? Então, ser comunidade é se afetar mesmo. Afetar em alguns momentos bons, e pode ser que alguns momentos não sejam tão bons assim. E a gente vai ter que organizar isso através da dinâmica do perdão, da misericórdia, da reconciliação. E por último, né, como fator último de toda essa disposição, entender que nós estamos no ano da graça de Deus. Vamos à mesa? Será que a gente pode se assentar à mesa com essa consciência de um Deus que, lá na eternidade, olhou a humanidade, o mundo criado, e sabendo do teu poder para criar, também tinha poder para acabar com tudo isso? Porque a gente é assim, né? Você já fez um bonequinho de massinha assim? E aí você olhou e falou, ficou muito bom não, vou fazer de novo. Aí você amassa, aí você volta. Não deu certo, amassa. Aí cansei de fazer, vou jogar fora. Não funciona, joga fora, descarta. Deus podia ter feito isso com a humanidade, né? Mas Ele amou. E o amor é essa experiência, é essa dinâmica, é essa realidade que a transformação se torna possível. E Deus nos deu a possibilidade de sermos todos e todas transformados na disposição do amor. A graça de Deus nos alcançou. Nos alcançou. Quando você se serve desse pão, quando você se serve desse cálice, você faz esse movimento de memória de um amor que nos alcançou, de uma misericórdia que nos sustenta e de uma graça que virou a disposição da nossa dinâmica no mundo. Se um dia você errou, agora você tem a possibilidade de ressignificar esse erro, se reconciliar com as pessoas que você feriu, machucou, pedir perdão, se restabelecer. E nesse processo de se restabelecer, Deus te oferece a graça para você não voltar a ser o que você era, né? Mas a partir do momento da graça, agora você vai levar vida para todo lugar onde você chegar. Em memória de quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi por Ele, foi através dele, que fomos inspirados a ser agentes de transformação no mundo. Saiba que, ao chegar aqui, Deus te deu uma nova chance. Deus te deu hoje uma nova chance, uma nova oportunidade. E isso, meus irmãos, é incrível. Isso é extraordinário. A justiça, ela normalmente age no olho por olho, dente por dente, né? Então, fazer a justiça é dar aquilo que o sujeito merece.
A misericórdia é quando você merece o castigo e Deus não dá. É isso que é misericórdia. Você sabia disso? Que a misericórdia é diferente da justiça? A misericórdia é quando você merece sofrer a consequência e Deus não faz você sofrer essa consequência. Agora, olhe para esse pão. Esse pão, ele tem misericórdia. Só que a misericórdia não está sozinha. O corpo vivo de Jesus é a graça que nos alcançou. E a graça, ela é maior do que a misericórdia. Porque a graça é quando você merece o castigo e ao invés de você receber esse castigo, você ainda é favorecido pela bênção do Senhor. Você ainda recebe um presente de Deus. Entendeu a diferença de cada ponto? A justiça recebe o que merece. A misericórdia merece, mas não recebe. E a graça merece, mas o que recebe é o contrário. É a graça, o que você recebe é o amor, é a nova chance, é a nova oportunidade, é a possibilidade de ser diferente do que você foi, de reescrever sua história, de ter um direcional, um agente, né, direcionador da nossa caminhada e da nossa jornada. E está nesse corpo, Jesus. Jesus. Jesus que morreu, que sofreu para fazer isso daqui, viu? Um pão partido, cada pedacinho desse aqui é o corpo de Cristo, partido em favor de nós. E nós não éramos merecedores, porque nós pecamos. Se o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer sou eu e morreu Jesus, parece injusto, né? Mas não é sobre justiça, é sobre graça. É sobre graça. Deus morreu por nós. Deus morreu por nós. Quando você come desse pão, você deixa de olhar para esse pão como uma substância natural, mas passa a perceber e fazer memória do corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Coma desse pão, fazendo memória ao corpo de Cristo, partido por cada um de nós. Amém? Pode comer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar a possibilidade de caminhar na sua misericórdia. Porque a viagem da misericórdia tem destino. E o destino é a graça, é a vida plena em Cristo Jesus. Quem vive de lamentos, vive de passados. Quem vive de esperança, vive de futuros. E o que Deus nos oferece hoje é a possibilidade de esperançar um novo dia. Como Deus é bom, né, meu irmão? Deus é bom. E continuará nos sustentando na misericórdia para encontrarmos a sua graça. Obrigado, Jesus, por fortalecer nessa manhã a nossa esperança na sua misericórdia. A sua misericórdia nos sustenta, que nos dá a oportunidade a cada dia, a oportunidade de recomeçar. De maneira semelhante, depois de comer o pão, o Senhor
pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança que faço com cada um de vocês. A nova aliança no meu nome. Esse suco de uva passa a ser o sangue de Jesus, que oferece esse compromisso de nos sustentar para a eternidade, na manifestação da sua graça. Que a nossa fé não seja mais baseada nas nossas obras antigas, mas que ela possa ser compreendida na dinâmica da misericórdia e no encontro da graça de um Jesus, na graça de Jesus, da qual Ele nos oferece. Um brinde à vida de Deus, um brinde à nova vida de Deus, um brinde à graça de Deus, que nos alcançou. Um Deus que nos amou, que nos ofereceu uma nova chance. Olha para a pessoa do seu lado. Um brinde à vida. Saúde, pode beber do cálice. E aí a canção, né? Ontem à noite você pediu mais uma chance. Como Deus é bom, né? Deus é bom, meus irmãos. Simples assim. Deus é bom e a sua bondade é eterna. Dura para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu abraço. Obrigado, Senhor, por manter a sua misericórdia, a sua confiança, que há possibilidade de transformação de pessoas como a gente, como eu sou. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar e propor caminhos. Obrigado por nos dar e nos oferecer essa jornada da misericórdia na experiência de uma construção de um relacionamento pautado na graça e na plenitude de uma vida viva que nos oferece eternidade e oferece vida a todos à nossa volta. Que todos aqui, todas, possam frutificar a vida de Deus nos lugares onde pisarem a planta dos seus pés. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações e o sopro da Ruá, do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Saiam daqui vivificados para uma semana, cheia de graça e de plenitude e de alegria. Amém, amém e amém.